O fim da Saritur. Empresa declara recuperação judicial com dívidas de mais de 900 milhões de reais. E você vai ver também. Crise na Expresso Gardênia. A NTT suspende operações da empresa. Guerino 600 perde novamente autorização de 23 linhas interestaduais. Buzzer na corda bamba. Em São Paulo, a justiça barrou as operações da empresa. No Espírito Santo, o aplicativo foi liberado. A NTT revoga operações de linhas autorizadas para aviação nova, o antigo Expresso Adamantina. Rod Rotas anuncia suspensão e paralisação de linhas. Águia Branca pede suspensão do leilão da Itapemirim, enquanto a administradora judicial quer acelerar o processo. E ainda, novo Marco Polo Torino 2027 já tem mais de 100 unidades vendidas para mais de 15 empresas do Brasil. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal do Ônibus. Fique com a gente. Olá, boa noite. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu uma decisão provisória determinando que a Buzzer interrompa as viagens consideradas irregulares entre São Paulo e São José dos Campos, até o julgamento definitivo do processo. A magistrada entendeu que existem indícios de que a plataforma estaria extrapolando as regras do transporte por fretamento, comercializando passagens individuais e operando de forma semelhante ao transporte regular intermunicipal, que depende de autorização do poder público. A medida foi tomada durante a análise do recurso apresentado pela própria empresa e ainda pode ser revista pelo colegiado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Já o Tribunal de Justiça do Espírito Santo suspendeu os efeitos da decisão que proibia a Buzzer de oferecer viagens intermunicipais em circuito aberto no estado. A medida concedida pelo desembargador Arthur José Neiva de Almeida, após um recurso da empresa, permite que a plataforma continue operando até o julgamento definitivo da apelação. Na decisão, o magistrado afirmou que ainda não há entendimento consolidado sobre a natureza jurídica da Buzzer, destacando que a principal discussão é se a empresa presta serviço de transporte ou apenas intermedia viagens por fretamento. O relator citou a recente decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a continuidade das operações da plataforma no Paraná, além de um precedente do próprio Tribunal do Espírito Santo favorável ao modelo de fretamento colaborativo. O desembargador considerou que interromper as atividades antes do julgamento poderia causar prejuízos de difícil reparação para a Buzzer e as empresas parceiras da companhia, além, claro, dos próprios passageiros. A decisão, porém, é provisória e não define a legalidade do modelo de negócios da plataforma. O mérito do caso ainda será analisado pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, enquanto a decisão sobre o funcionamento da Buzzer continua sem decisão definitiva no Judiciário e no STF. A NTT revogou as autorizações provisórias que permitiam a Expresso Adamantina, atualmente operando com o nome comercial de Viação Nova, a operar 6 linhas interestaduais. A medida cumpre uma determinação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e encerra permissões concedidas em caráter provisório desde 2024. A empresa deverá reembolsar os passageiros ou providenciar viagens por outras transportadoras, autorizadas para bilhetes já vendidos. Além disso, a agência publicou novas decisões, autorizando 36 empresas a operar serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional em regime de fretamento, ampliando a oferta desse tipo de serviço aqui no Brasil. A NTT também publicou novas decisões envolvendo 4 empresas de transporte rodoviário interestadual. O principal destaque é a Rod Rotas, atualmente em recuperação judicial, que teve homologados 6 pedidos de renúncia de termos de autorização, encerrando a operação das seguintes linhas: Goiânia-Ituiutaba, Brasília-Caldas Novas, Brasília-Ponta Porã, Rio de Janeiro-Belém, via Belo Horizonte e Jataí-São Paulo, via Rio Verde. As renúncias já entraram em vigor. A NTT também autorizou a Gontijo a realizar a operação simultânea entre as linhas São Paulo-Mossoró e Belo Horizonte-Fortaleza, no trecho entre Barro, no Ceará, e Belo Horizonte.
Já a Solimões Transportes, do grupo Eucatur, recebeu uma autorização semelhante para operar de forma simultânea as linhas Cascavel-Rio Branco e Cuiabá-Rio Branco, no trecho entre Cuiabá, no Mato Grosso, e Rio Branco, no Acre. Em ambos os casos, as empresas deverão manter os horários compatíveis entre as linhas. A Gil Turismo teve homologada pela NTT a renúncia do termo de autorização da linha Montes Claros-Praia Grande. A Justiça de Minas Gerais autorizou o processo de recuperação judicial do Grupo Saritur, um dos maiores conglomerados de transporte de passageiros do país, envolvendo 41 empresas dos setores de transporte coletivo, rodoviário, urbano, fretamento, turismo, locação, tecnologia e participações. A decisão da juíza Cláudia Helena Batista, da Primeira Vara Empresarial de Belo Horizonte, não representa falência, mas sim o início de um processo de reestruturação financeira para permitir que o grupo continue operando enquanto negocia suas dívidas, estimadas hoje na casa de 959,7 milhões de reais, valor que ainda poderá ser revisado durante o processo. A Justiça reconheceu que as empresas formam um único grupo econômico, com administração centralizada, controle comum, garantias cruzadas e forte interdependência financeira e operacional. Por isso, autorizou a consolidação substancial, determinando que todas apresentem um único plano de recuperação judicial e uma relação consolidada de credores. Entre as empresas que estão incluídas estão Saritur, a Santa Rita Transportes Coletivos, a Transnorte, Autotrans, Turilessa, Viação Cidade Fabriciano, Companhia Atual, Via Sul Transportes, Viação Sagrada Família, Viação Real, Viação Jardins, São Cristóvão Transportes, Praia Auto Ônibus e diversas holdings patrimoniais. Segundo o grupo, a crise foi provocada principalmente pela queda no número de passageiros durante a pandemia de Covid-19, seguida por uma recuperação insuficiente da demanda e pelo aumento dos custos com combustíveis, pneus, peças, manutenção e outros insumos. Antes do pedido de recuperação, as empresas tentaram renegociar as dívidas por meio do Sejusc Empresarial, obtendo uma tutela cautelar em maio deste ano, que já suspendia parte das cobranças e protegia os recebíveis operacionais. A decisão mantém importantes medidas de proteção para garantir a continuidade do transporte. Durante o período de recuperação, ficam suspensas por 180 dias as ações e execuções contra créditos sujeitos ao processo, impedindo bloqueios, penhoras e apreensões de bens essenciais. Também foram protegidos os ônibus, as garagens, oficinas, equipamentos e os recebíveis operacionais, utilizados para pagar salários, combustíveis, manutenção e demais despesas da operação. Um dos principais pontos da decisão envolve as chamadas travas bancárias. O Banco Luso-Brasileiro contestou a suspensão da retenção automática de receitas dadas em garantia de empréstimos, mas a Justiça rejeitou os embargos e manteve temporariamente os recursos nas contas das empresas, entendendo que a retenção integral comprometeria a prestação do serviço público. A discussão sobre essas garantias será analisada ao longo da recuperação. A Justiça também nomeou a Brizola Japur Soluções Empresariais como a administradora judicial, responsável por fiscalizar as atividades, conferir a lista de credores, acompanhar as contas e supervisionar o cumprimento das obrigações. A remuneração foi fixada em 1% do passivo sujeito à recuperação. O Grupo Saritur terá agora 60 dias para apresentar um plano detalhado da recuperação, explicando como pretende reorganizar suas dívidas, preservar os empregos, manter as operações e pagar os credores. Caso o plano não seja apresentado, seja rejeitado ou descumprido, a recuperação pode ser convertida em falência. Os credores poderão conferir e contestar seus créditos após a publicação dos editais, enquanto trabalhadores, fornecedores e bancos participarão da negociação coletiva prevista na Lei de Recuperação Judicial. Apesar da proteção concedida, o grupo continua obrigado a cumprir contratos, manter a operação das linhas, pagar despesas geradas após o pedido e atender às exigências dos órgãos públicos. A decisão busca preservar a continuidade dos serviços, os empregos e a atividade econômica do grupo, enquanto ocorre a reestruturação financeira. No entanto, ela não extingue as dívidas, não garante a aprovação do plano de recuperação e nem elimina o risco de falência futura, que dependerá do cumprimento das próximas etapas do processo e da aprovação dos credores.
A recuperação judicial do Grupo Saritur escancara uma crise que vai muito além das finanças. É o retrato de um modelo de transporte que há anos e anos opera no limite. Não basta ganhar tempo na justiça, é preciso também recuperar a confiança de passageiros, trabalhadores e credores. A proteção judicial não pode servir como um escudo para adiar mudanças profundas. Se a empresa quer provar que ainda é viável, terá de mostrar responsabilidade, transparência e compromisso com um serviço digno. E o transporte coletivo é essencial demais para continuar sendo refém de sucessivas crises e má gestão. A administradora judicial da massa falida do Grupo Itapemirim, a EXM Partners, pediu à Justiça que autorize a publicação do edital e a realização do leilão das 125 linhas e 746 mercados interestaduais do grupo, alegando que não há impedimentos jurídicos para a venda da UPI Operação Itapemirim. Segundo a administradora, os recursos ainda em tramitação no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça não possuem efeito suspensivo, permitindo que o processo siga normalmente. A EXM afirma que os novos atrasos prejudicam os credores, reduzem a atratividade dos ativos e aumentam a insegurança jurídica. Também destaca que o edital já foi adaptado para atender às exigências do TJ de São Paulo e do STJ, confirmando a validade do novo arrendamento vencido pela Aviação Águia Branca, que oferecerá repasses mensais de mais de R$ 3 milhões por mês aos credores, valor muito superior ao contrato atualmente firmado com a Suzantur. A administradora argumenta que esperar o fim de todos os recursos seria incompatível com a lei de falências, que prioriza a rápida venda dos ativos e a satisfação dos credores. Agora caberá à juíza responsável decidir se autoriza ou não a continuidade do processo, com a publicação do edital e a realização do leilão definitivo das linhas da antiga Itapemirim. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, veja novas notícias do Grupo Itapemirim e a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O JO volta em instantes, não saia daí. Caio e Buscar lançaram novos ônibus com foco em evolução visual e funcional, mas mantendo como prioridade a redução de custos, facilidade de manutenção, menor peso e eficiência. Ambas as fabricantes devem entregar os novos lançamentos feitos neste ano, a partir do início de 2027. Já a Marco Polo teve uma forte procura pelo novo Torino 2027, que já ultrapassou 100 unidades negociadas com mais de 15 empresas. O modelo traz diversas melhorias, como portas 30% mais leves, ar-condicionado 40% mais eficiente, sistema EVIA de diagnóstico e redução de peso. A fabricante também ampliou a oferta de ônibus à pronta entrega, reduzindo o tempo de espera e o custo financeiro dos operadores. As duas primeiras empresas, já confirmadas que receberão o novo Torino, é a Real Alagoas de Maceió nas Alagoas e a Aviação Fortaleza de Fortaleza no Ceará. A NTT negou a Expresso Penha, a operação simultânea das linhas Porto Alegre-Garopaba e Florianópolis-Rio Grande, alegando um descumprimento da Resolução número 6033 de 2023. A agência também corrigiu a autorização da Penha para a linha Porto Alegre-São Paulo, reduzindo de 32 para 27 sessões previstas, sem indicar mudança efetiva no atendimento. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. A Artesp publicou novos autos de infração envolvendo empresas de transporte coletivo de passageiros em São Paulo. Entre os casos está o Expresso Gardênia, cujo ônibus de placa OWY2201, esse que aparece aí na foto, foi autuado no último dia 15 de junho por executar um serviço regular de passageiros considerado não permitido ou autorizado pela agência, com imposição de apreensão do veículo. O enquadramento ocorreu pelo artigo 57 do Decreto Estadual número 24.675 de 1986. A Gardênia nega as irregularidades e pode recorrer. A Artesp também publicou outros autos envolvendo situações diferentes.
E a situação da Gardênia se agrava ainda mais, agora na esfera federal. A ANTT suspendeu de forma cautelar 7 termos de autorização da empresa para ligações entre Minas e São Paulo, envolvendo as linhas Belo Horizonte-Campinas, Cássia-Ribeirão Preto, Itajubá-Campinas, Itajubá-Pindamonhangaba, Itajubá-Ribeirão Preto e Ouro Fino-São Paulo. A suspensão permanecerá até uma decisão de mérito ou até que a empresa comprove a regularização das condições de segurança, manutenção e conservação de seus ônibus. A Gardênia deverá apresentar documentos, laudos técnicos e comprovar o atendimento às exigências de segurança, adequação e conforto exigidas pela ANTT. Passageiros afetados deverão ter o direito à devolução dos valores pagos ou à aquisição de passagem em outra empresa autorizada, às custas da própria Gardênia. A medida é cautelar e não representa uma cassação definitiva. A Justiça Federal revogou a tutela que havia permitido o restabelecimento provisório de 23 termos de autorização da Quirino 600. Com isso, voltam a valer as decisões da NTT, que mantém as autorizações suspensas. O caso envolve acusações de que a empresa teria utilizado linhas interestaduais para realizar atendimentos entre cidades dentro do estado de São Paulo, o que dependeria também de autorização estadual. A disputa foi iniciada após questionamentos da empresa andorinha e não possui ainda uma decisão definitiva. Documentos do processo apontam mais de 449 mil bilhetes comercializados em sessões consideradas não autorizadas, número que integra a discussão judicial e não representa condenação definitiva. A ANTT também aprovou novas regras para o transporte rodoviário internacional de passageiros. Entre as mudanças está a criação do Índice de Qualidade do Transporte Internacional, que avaliará anualmente fatores como qualidade percebida pelos passageiros, a idade da frota e conformidade regulatória. Empresas classificadas como ruins ou críticas durante 2 ciclos consecutivos poderão ter a licença cassada. Os ônibus utilizados em serviços internacionais regulares terão uma idade máxima de 15 anos, enquanto os veículos dos chamados serviços fronteiriços poderão ter até 20 anos. O termo semi-urbano será substituído por serviço fronteiriço. A regulamentação ainda prevê operações conjuntas entre serviços internacionais e linhas interestaduais ou intermunicipais em determinadas situações. O STF liberou novamente a janela extraordinária da NTT, permitindo que a agência retome o processo de abertura de novos mercados rodoviários. A medida havia sido suspensa anteriormente por questionamentos relacionados à segurança do sistema utilizado pela agência, mas o ministro André Mendonça reconsiderou a decisão após receber novos esclarecimentos técnicos. A ANTT informou que não foram identificadas falhas capazes de comprometer a integridade do processo. A chamada janela envolve mais de 47 mil mercados, dos quais 38 mil eram considerados desatendidos e mais de 8.900 eram operados por apenas uma única empresa. O número de mercados autorizados administrativamente poderá passar de 33 mil para 72 mil, um crescimento de 113%. A retomada, porém, não significa uma autorização automática. Cada pedido ainda será analisado pela agência. Também continua indefinida a situação das operações da extinta Itapemirim. A Justiça analisa manifestações diferentes sobre o leilão definitivo da UPI. A Águia Branca pediu que o certame seja suspenso até a resolução de questões jurídicas, regulatórias e concorrenciais. Já a administradora judicial, a EXM Partners, defende que o leilão prossiga, argumentando que não há decisão com efeito suspensivo impedindo o procedimento. O CAD considera que a minuta do edital incorporou suas sugestões, mas deve analisar a operação concorrencialmente depois que o valor for definido. A UPI é avaliada em R$ 101 milhões e envolve várias linhas e vários mercados. Em São Paulo, a Aviação Cometa apresentou novos pedidos de alterações operacionais Artesp. A linha Osasco-São Vicente, que passa pelo terminal Jabaquara e por Santos, foi solicitada pela empresa uma mudança na tabela horária, após a operação ter sido autorizada experimentalmente por 90 dias. Já a ligação Ribeirão Preto-Praia Grande, com prolongamento até Franca, teve um pedido que envolve a alteração tanto de horários quanto nas distâncias cadastradas. O percurso entre Franca e Praia Grande chega a aproximadamente 545 quilômetros. A Artesp abriu um prazo de 7 dias para manifestações, portanto as mudanças ainda dependem de análise e autorização.
O nosso destaque do dia hoje é em dose dupla. A primeira novidade é sobre os novos trucados da Penha. Segundo informações obtidas pelo nosso canal, serão 20 novas unidades. E também, um outro destaque é a nova pintura do serviço Space da Expresso Nordeste. E aí, qual a sua opinião? Ficou bonito ou ficou feio? O nosso sim ou não de hoje é sobre a Saritur. Será que o grupo vai conseguir sair do processo de recuperação judicial? Sim ou não? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Bora ver como fica o tempo nas principais rodoviárias do país. A previsão é de sol na parte sul do país e também na região sudeste. Termina aqui o nosso Jornal do Ônibus. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, hype o nosso vídeo e, claro, fique ligado nas principais notícias e informações do mundo rodoviário. Para você, uma boa noite e até a próxima. A gente se vê. Você que nos acompanha aqui no canal Próxima Parada, quer ver sua marca estampada aqui em nossos programas? Entre em contato conosco por meio do e-mail comercialproximaparada@gmail.com e consulte nossos planos. É a sua marca aqui no canal Próxima Parada.